Já te conto que a Vinícola Salton, líder nacional no mercado de espumantes, está projetando um ano de 2026 mais forte. Depois de um ano recorde, com mais de 12 milhões e meio de garrafas vendidas, a companhia quer agora chegar aos 13 milhões e meio. A estratégia para esse crescimento de 8% passa aí pela inovação, pela diversificação do portfólio. Ainda assim, hoje, os espumantes representam quase metade de todo o faturamento da empresa. E para falar então sobre esses resultados, sobre o futuro do setor no Brasil, o CNN Money recebe agora o Maurício Salton, diretor-presidente da companhia. Bem-vindo, Maurício. Obrigada por conversar com a gente aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Presencialmente, viu, aqui no estúdio do CNN Money, e queria te ouvir, Maurício, sobre esse cenário. Sim. Uma projeção de crescimento em 2026 de 8%, mesmo diante de tudo que a gente está acompanhando no cenário de tanta instabilidade. O que vocês estão acreditando aí para essa alta? Na verdade, o Brasil ele tem um grande potencial ainda no desenvolvimento da categoria de espumantes, né? O consumo da bebida, ela ainda está nos seus primeiros passos, né? A gente fala de 20 anos que se consolida um pouco mais essa cultura do espumante no Brasil. Então, existem no mercado a explorar consumidores, né, que estão conhecendo o produto. E também eu acho que tem um advento aqui recorrente da qualidade do produto nacional, né? O espumante ele tem sido talvez um dos cartões de visitas do Brasil dentro do segmento vitivinícola. É muito curioso isso, como o Brasil tem agora olhado cada vez mais para os seus espumantes. Eu até queria entender como é que vocês enxergam esse crescimento do espumante brasileiro como um todo. Olhando para vinhos, por exemplo, branco, tinto, vocês veem também esse crescimento ainda assim? Ou não Sim. tanto quanto os espumantes? O vinho, de modo geral, ele tem um crescimento ainda no Brasil, diferentemente do que a gente observa a nível global, né? A nível global tem uma mudança no aspecto de bebidas alcoólicas, mas o Brasil ele vem fora dessa curva, né? Então ele tem boas perspectivas. Claro que os vinhos brancos nesse momento eles têm um pouco mais de velocidade, né, perante tintos. E os espumantes eles caminham nesse ele acaba sendo um coringa, né? Porque o espumante ele funciona muito bem para diferentes ocasiões de consumo, diferentes culinárias. Então existe bastante espaço para esse crescimento. Mas sim, diferentemente acho que do que a gente enxerga em panorama global, o Brasil ele tem um retrato mais positivo. E aí, olhando para esse cenário, como é que você enxerga esse movimento de talvez o Brasil começar a se vender cada vez mais lá para fora? Os espumantes brasileiros estão ficando mais conhecidos, né? E também respeitados, porque muita gente lá no começo, antigamente, falava, não sei se a gente vai querer olhar para esse cenário brasileiro. Mas agora está sendo mais respeitado. Como é que vocês estão enxergando também esse cenário e como é que vocês projetam esse crescimento lá fora? O espumante ele é bastante curioso, né? Porque ele foi talvez uma das avenidas de crescimento que o Brasil encontrou para fazer frente a uma concorrência global que a gente acaba tendo no Brasil em cima dos vinhos, né? E acho que a partir dessa busca por uma ideia, assim, uma identidade, né? O Brasil encontrou nos espumantes uma grande vocação, né? E nesses últimos anos, sim, o setor como um todo ele tem buscado novos mercados, né? O caso da Salton, a gente já exporta para mais de 30 países os nossos espumantes, vencendo etapas, né? Porque num primeiro momento a gente precisa levar para o mercado internacional a imagem do Brasil como produtor vitivinícola, né? O que não é muito conhecido, né? O Brasil é conhecido por outros elementos e a parte vitivinícola certamente não seria uma das identidades prioritárias do país. Num segundo momento, após o conhecimento, é uma consolidação da qualidade, né? Como categoria, né? Espumante brasileiro ou vinho brasileiro. E isso demanda tempo. A gente sabe que a gente pode enfrentar safras que são positivas, safras que têm um pouco mais de adversidades climáticas, né? Então, a gente precisa oferecer para o mercado uma consistência no aspecto qualitativo. E depois, sim, né? Trabalhar as particularidades de cada marca. Então, eu acho que é uma caminhada bem interessante. O Brasil, ele vem, como tu mencionaste, né, ele vem se consolidando no cenário internacional, na parte de espumantes. Ano após ano, o Brasil é extremamente premiado de maneira nacional e internacionalmente na categoria. E hoje já é considerado pelos principais mercados como um dos top players, né, junto com Itália e França. Então, acredito que a gente esteja no caminho certo, né, encontrando um grande diferencial competitivo para o país. E aí aproveito para te perguntar, olhando também lá para fora, nessa comparação, a gente sabe que tem um acordo de livre comércio com o Mercosul e União Europeia.
o quanto que isso assusta, porque a gente sabe que talvez, diante de um cenário aí de redução de taxas, de tarifas, a gente vai ter também vinhos e espumantes num valor mais baixo, um valor mais barato, acessível e lá de fora. E aí começa a fazer comparação e falar, não sei se eu vou querer provar alguma coisa daqui com o mesmo valor ou um valor mais caro. Como é que vocês estão enxergando esse cenário? Por um lado, a gente, claro, tem um grau de preocupação, né? Porque a gente tem uma memória recente do que teve com o avanço com o acordo do Mercosul e acordos bilaterais com o Chile, né? Esse fluxo de desgravação trouxe uma perda de mercado para o produto nacional bastante significativa, né? Hoje, o mercado brasileiro, 88% dos vinhos consumidos no mercado nacional são de origem estrangeira, né? Então, claro, diante dessa dificuldade também o Brasil ele procurou encontrar medidas, né, para se tornar cada vez mais diferenciado no aspecto qualitativo. Então, nessa dificuldade a gente encontrou também a energia para aprimorar os nossos processos, né? Um desenho diferente para a parte vitícola, investimentos na parte de vinificação, novas tecnologias, né? Então teve um avanço muito importante no Brasil nesses últimos 20 anos. Então eu diria que tem um grau de dificuldade e preocupação, mas que a gente também, a partir dessa situação, a gente não fica esperando, né? De maneira reativa. A gente investiu muito nessa renovação dos conceitos vitícolas. Na parte do que a gente enxerga agora nesse horizonte, nos preocupa medidas, né, que a gente precisa espelhar o Brasil. A gente tem blocos europeus que são muito fortes no segmento vitivinícola, com bastante incentivo. A gente tem uma carga que foi recém-anunciada da Europa de 1 bilhão de euros, né, que foi anunciada como incentivos para a parte de vinhedos, modernização de vinícolas, promoção internacional, né? E claro, a gente conta, né, com apoio público também nesse sentido, né? São medidas que a gente precisa ter uma paridade competitiva para fazer frente, né? Senão, com a energia própria e dedicação, claro que a gente vai enfrentar algumas limitações nesse sentido mais estruturais, né? A comparação fica injusta. Fica um pouquinho injusta. E aí, olhando para novidades também, vocês estão fazendo emissão de CRA de 50 milhões de reais. É um movimento que é novo no setor. Eu até queria que você explicasse para a gente também por que vocês decidiram fazer esse movimento. A gente sabe que todo mundo que acompanha o CNN Money também fica de olho nessas novidades. Nós temos uma característica no segmento vinícola que é bastante, eu diria, bastante ingrata, pela circunstância econômica país, né? A gente convive com taxas de juros que são muito elevadas, né? E, naturalmente, quando a gente olha para uma estrutura vinícola, a gente pensa num negócio que acaba sendo orientado para estoques. E a orientação para estoque significa ativação de recursos financeiros. Nós precisamos conviver com estoques por questões climáticas, né? A gente pode enfrentar uma safra do ano seguinte que acaba sendo irregular, né? A gente precisa ter um padrão de qualidade para oferecer para o mercado. Em média, uma vinícola ela opera com 360 dias de estoque, né? Ou numa equivalência de receitas na ordem de 30% da sua receita. Então, é um montante bem significativo. Logo, despesas financeiras também, né, na sua devida proporção. O que a gente buscou através do mercado de capitais são operações mais estruturadas, né, que tenham maior sinergia com o ciclo operacional e financeiro, né, no nosso caso da Salton, né, otimizando essa aplicação dos recursos num custo financeiro inferior. Então, basicamente, aqui é uma compatibilização com o ciclo operacional da empresa, saindo de algumas operações que elas são muito, eu diria, assimétricas com relação à nossa estrutura de capital, né? E aí sim buscando mitigar alguns efeitos dessa despesa financeira mais elevada. Muito bem. E aí aproveito também para perguntar como é que vocês estão enxergando as tendências do setor, para além do mercado de espumantes também. A gente sabe e tem acompanhado na Europa um movimento de diminuição do consumo de vinho. A gente sabe que por lá o consumo de vinho é muito grande, as pessoas tomam no almoço, na janta, enfim, mas existe uma diminuição e uma preocupação. Eles estão todos olhando para o Brasil também com essa esperança de que o brasileiro vai salvar eles nesse sentido. Mas eu queria muito entender a sua percepção de tendências, porque tem um aumento de pessoas procurando ser mais saudáveis, tem agora essa febre de Ozempic, Monjaro. Como é que vocês estão olhando para esse cenário? É olhar para uma bebida zero álcool, zero açúcar? Como é que vocês estão vendo? Sim. Eu acho que são frentes, a gente tem diversas avenidas, né, de trânsito aqui em termos de estratégias.
Sim, por um lado existe um potencial crescimento para bebidas não alcoólicas, né? A gente tem explorado também esse mercado com espumante zero. É um mercado bastante interessante e promissor, né? Claro que olhando especialmente aqui para esse público que busca um pouco mais o aspecto de saudabilidade, jovens que consomem menos álcool do que gerações anteriores, né? Eu diria que é algo muito, talvez, direcionado ainda para esse público. Nós enxergamos ainda, por outro lado, uma base de crescimento, uma base de consumidores crescente, né, na categoria de consumidores de vinho, espumantes de modo geral. Mesmo saindo de períodos que a gente teve um grande pico de comercialização, que foi durante a pandemia, né? Durante aquele período, naturalmente a categoria teve um trânsito muito forte, né? Um consumo bastante elevado. Então, a gente tem uma base de consumidora crescente, enfrentamos uma mudança no aspecto de frequência de consumo perante aquele período, mas que ainda é bastante promissora, mesmo nas categorias que são alcoólicas, né? O espumante e vinho tradicional. Existem também algumas tendências de vinhos com uma gradação alcoólica menor, né, do que aqueles vinhos que são mais potentes, né? Então, existe também uma procura por esse perfil e o espumante pela sua leveza. Ele acaba também sendo uma bebida um pouco menos alcoólica do que um vinho, né? Ele acaba sendo mais leve, então também um potencial calórico ele levemente inferior. Então, a gente olha por diversas assim alternativas. Claro, é algo muito dinâmico, embora a gente olhe para uma situação vitícola e a gente entenda que toda a mudança, né, no contexto vitícola ele demanda tempo, né, por uma questão de vinhedos, de maturação, mas naturalmente o desenho de projetos, essa inovação, ela tem que ser bastante ágil para atender essas mudanças de mercado. E aí, olhando para o cenário também de projeção que vocês estão olhando especificamente para esse ano de crescimento, sim, isso acontece depois da vindima, né, que aconteceu sim, agora no começo do ano. Foi um cenário otimista pelo visto, então? Foi, a safra não teve tanta chuva? Não, foi uma safra muito boa. É difícil a gente enfrentar condições que elas são boas no aspecto de quantidade e de qualidade, né? É uma gangorra. E esse ano a gente teve uma condição bastante favorável, né? Então que proporciona novamente, acho que uma base de produtos muito positiva, né? A gente consegue sustentar esse aspecto qualitativo que o Brasil tem oferecido para o mercado. Também, acho que pela característica da safra, a gente pode esperar boas bases espumantes, assim, com frescor, tudo que a gente acaba oferecendo como diferencial em termos do terroir brasileiro, né? Mas um cenário bastante positivo. A safra, ela ofereceu para a gente, acho que, boas ferramentas de trabalho para o exercício. Além disso, né, acho que as vinícolas, de modo geral, elas têm se especializado muito nessa parte vitícola, né, o trabalho de campo. A Salton, por exemplo, ela tem desempenhado, juntamente com algumas universidades, vários estudos específicos, né, para entender melhor as suas regiões produtoras. A gente vem desbravando, acho que conhecendo até por uma questão de tempo, novas regiões, né? Propriamente no Brasil, hoje são 17 estados, né, produtores vinícolas, né? Então, o Brasil ele vem se descobrindo, né, e as regiões produtoras um pouquinho mais tradicionais, elas vêm avançando cada vez mais no seu conhecimento mais específico, né, sendo cada vez mais especializado. Então, acho que tudo isso é uma congruência, né, para que a gente construa um ano positivo. E também aproveito para te perguntar, Maurício, sobre enoturismo, que para quem não sabe é essa mistura, né, do vinho com turismo, enfim, eu queria que você explicasse para a gente se agora, no momento assim no Brasil, a gente já chegou num patamar que é o máximo, é o limite, ou a gente ainda pode crescer na sua avaliação, olhando para esse cenário de enoturismo e o quanto que tende a oferecer. A gente sabe que lá no Sul, especificamente, é muito grande esse cenário de enoturismo, mas você ainda acha que pode se desenvolver mais? Com certeza. O número aproximado do enoturismo, especialmente ele voltado para o Rio Grande do Sul, é cerca de 3 milhões de visitantes anuais, né? Se a gente considerar ainda com regiões próximas que a gente tem ali na Serra, como Gramado, Canela, que tem também um aspecto, uma conexão com a cadeia vinícola, né? Mas o potencial de visitantes que eles recebem acaba sendo muito maior. Então, existe sim espaço para um crescimento nesse mercado. Eu acho que é um interesse contínuo das pessoas, né? Tem vários visitantes recorrentes, né, pela questão de culinária, de gastronomia,
a própria região, que acaba sendo um pouquinho mais bucólica e foge um pouco do grande centro, que acaba sendo bastante dinâmico, vamos dizer assim, né, nas grandes cidades, mas são praças que elas ainda têm bastante a oferecer, né? Acho que a cada pouco a gente vai apresentando novidades, né? Até no aspecto de aprendizado vitivinícola, isso acaba sendo importante, porque embora a gente esteja numa crescente em termos de qualidade, em termos de conexão, né, com a natureza e propriamente uma construção de uma identidade, a gente sabe que a gente não chegou lá, né? É uma curva de aprendizado, a gente está na trilha do conhecimento. Então, naturalmente que a gente sempre vai ter novidades e eu acho que questões que vão surpreender positivamente os visitantes. E venham contar aqui as novidades para a gente vai sempre estar acompanhando. Obrigada, viu, Maurício? Imagina, eu que agradeço. Obrigada.